Oi, pessoal! Nossa obsessão por OVNIs alienígenas aparentemente se tornou doentia ao longo dos anos, com até mesmo algumas conquistas importantes de nossos ancestrais trabalhadores sendo atribuídas a seres extraterrestres avançados. De qualquer forma, encontramos algumas aeronaves únicas feitas pelo homem que podem ser candidatas potenciais para muitos desses inúmeros avistamentos de OVNIs que ocorreram nos últimos 70 anos. Projetado por Luigi Stipa para a Força Aérea Italiana, o Stipa Caproni, fora do normal, é geralmente considerado um precursor do advento da propulsão a jato. Na verdade, o próprio Stipa estava bastante convencido de que os alemães roubaram sua tecnologia para o desenvolvimento da última bomba voadora V1 durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a Força Aérea Italiana não ficou interessada em seguir o projeto à frente do seu tempo. Em qualquer caso, o Stipa Caproni ostentava uma fuselagem cilíndrica oca que cobria inteiramente o motor, bem como as hélices, dando assim uma estranha aparência de um enorme cano voador visto de lado. Projetado por Charles H. Zimmerman como uma aeronave experimental durante a Segunda Guerra Mundial, o Vibe V-173 ou V-173 dos Estados Unidos é mais conhecido como Flying Pancake ou panqueca voadora. O nome coloquial veio do seu corpo plano, em forma de disco, como asa circular com diâmetro de cerca de 7 metros, que foi adaptado para gerar a sustentação durante o voo. Mas, além do design enigmático, o Vibe V-173 tinha algumas características relacionadas à sua caixa de engrenagens, intrusiva, que interferia na potência fornecida pelos motores. No entanto, em alguns voos de testes, o famoso Charles Lindbergh descobriu que o avião era extremamente manobrável, com incrível capacidade de baixa velocidade e uma estrutura muito reforçada. E, sem surpresa, está documentado que muitos residentes perplexos de Connecticut relataram que alguma estranha engenhoca voou durante esses testes. O Vibe V-173 finalmente entrou na versão de desenvolvimento do Vibe XF5U-1, que era maior e mais pesado. Pertencendo a uma fatia incrível da história, este planador experimental de assento único fazia parte da estratégia nazista para dominar os céus. Como se pode esperar de seus objetivos pretensiosos, uma versão posterior da aeronave foi planejada para ter uma área de asa de 70 metros quadrados e uma velocidade astronômica de 10.000 km por hora. Sim, você não escutou errado. Tudo começou com o design do primeiro protótipo de M1, que foi criado a partir de materiais como compensado infundido em baquelite, uma resina sintética, junto com tubos de aço. Curiosamente, o projeto não foi abandonado após a queda do Terceiro Reich. De fato, os americanos, incluindo nomes importantes como General Patton e Charles Lindbergh, estavam ansiosos para que a empreitada continuasse. E como resultado, o projeto foi até estudado pela NACA, a organização de pesquisa dos Estados Unidos que veio antes da NASA. Este bombardeiro pesado experimental dos engenheiros da Northrop Corporation foi desenvolvido para as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A aeronave de aparência curiosa demonstrou radicalmente a eficiência do que é conhecido como projeto Flying Wing, ou asa voadora, que permitia que toda a carga útil fosse transportada nas asas em oposição à fuselagem. Este incrível feito de engenharia, embora prejudicado por constantes problemas no desenvolvimento, relegou totalmente a necessidade de uma fuselagem física e uma seção de cauda. O Northrop YB-35 deu lugar ao YB-49 em 1949, enquanto o projeto foi, sem surpresa, também importante no desenvolvimento futuro do renomado bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Os entusiastas de aeronaves conheceriam melhor o Leduc 0.10 como o primeiro avião do mundo movido por um Ramjet, um tipo de motor a jato que respira ar. Curiosamente, o Leduc, de fabricação francesa, foi originalmente projetado em 1938 por René Leduc, enquanto seu projeto de construção foi mantido em segredo dos alemães quando a maior parte da França foi ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Remanescente de uma bala,
a aeronave desviante finalmente fez seu primeiro voo após 9 anos, em 1947, mas não conseguiu decolar sozinha, pois os Ramjets são incapazes de produzir confiança na velocidade zero no ar. Portanto, a solução foi difícil de manejar, para dizer o mínimo, com os engenheiros decidindo carregá-lo em uma aeronave mãe Sudeste Languedoc, e em seguida deixá-lo cair no ar. Apesar dessas táticas complicadas, o Leduc atingiu uma velocidade máxima de Mach 0,85, quase 850 km por hora, o que praticamente provou seu poder robusto. Um dos espécimes pioneiros de VTOL, ou decolagem e pouso vertical, o Rolls-Royce Thrust Measuring Rig, era conhecido por sua utilização nos testes dos motores turbojatos, que eram apoiados em uma estrutura de aço aparentemente fraca. A engenhoca voadora não precisava completamente qualquer forma de superfície de elevação, seja asa ou lâmina. Também conhecido coloquialmente como Flying Bedstead, a engenhoca de teste demonstrou apropriadamente as capacidades dos motores turbojatos para decolagem quando combinados com sistemas estabilizadores automáticos. O Thrust Measuring Rig, ou TMR, levou à criação do turbojato Rolls-Royce RB-108, que foi utilizado na primeira aeronave VTOL da Força Aérea Britânica, o Short SC.1. Um caça chamado Parasita, o McDonnell XF-85, foi projetado para ser implantado a partir do compartimento de bombas de um grande bombardeiro Convair B-36. Concebido logo após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a forma diminuta e os recursos da aeronave realmente a destacam como uma das aeronaves de aparência mais estranha de todos os tempos. A ideia na época era ter uma série de caças-bombardeiros transportando suas cargas de caça sempre que grupos de bombardeiros fossem atacados. Como os caças convencionais muitas vezes lutavam para igualar o alcance do grupo de bombardeiros, o XF-85 foi projetado para ajudar a resolver isso apenas sendo implantado e depois recuperado, quando necessário. O projeto foi cancelado em 1949, assim como de outros combatentes parasitas, em favor do desenvolvimento do reabastecimento em voo. Na década de 1990, a Boeing desenvolveu sua própria aeronave ultra-secreta, a Bird of Prey, ave de rapina, em um projeto gerenciado pela Força Aérea dos Estados Unidos na mítica Área 51. Sendo uma aeronave de pesquisa e desenvolvimento, que nunca foi planejada para entrar em produção, o YF-118G foi nomeado por sua semelhança com o cruzador de batalha usado pelos Klingons no filme de 1984 Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. Seu objetivo era testar diferentes tecnologias de aeronaves e maneiras de tornar os aviões menos visíveis a olho nu e detectáveis por radar. A Bird of Prey voou pela primeira vez na Área 51 em 1996. Fez 38 voos antes do programa ser concluído em 1999. Foi desclassificado vários anos depois e a Boeing doou a aeronave ao Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos em Dayton, Ohio, embora continuasse a manter muitos dos aspectos mais misteriosos do avião em segredo. Robert Ludwigovich Bartini foi um aristocrático projetista de aeronave italiano. O Partido Comunista Italiano o enviou para a União Soviética após a tomada fascista da Itália. A intenção do Partido Comunista era que ele trouxesse o know-how italiano moderno para a indústria da aviação soviética, para ajudar na luta contra o fascismo. Bartini se tornou um dos mais importantes projetistas de aeronaves soviéticas e projetou o excepcionalmente incomum VVA-14, projetado para conter a ameaça dos submarinos de mísseis polares. O VVA-14 era um veículo de efeito de asa no solo, um tipo de aeronave que fica no ar recirculado e que se forma sobre as asas em altitudes extremamente baixas. Capaz de decolar da terra ou da água, o veículo poderia voar muito mais rápido do que qualquer barco em nível ultra baixo, enquanto carregava grandes cargas. Também poderia voar em altitudes mais altas, como um verdadeiro avião. Em colaboração com o escritório de design Beriev, Bartini planejou desenvolver o protótipo VVA em 3 fases. O M1 inicial era para ser um banco de testes de aerodinâmica e tecnologia.
O M2 teria uma bateria de 12 motores Rubinsky RD36 para fornecer capacidade total VTOL e seria equipado com um dos primeiros sistemas de controle de voo fly-by-wire do mundo. O M3 integraria armas, incluindo cargas de profundidade, torpedos e mísseis antinavio, um sistema computadorizado de guerra antissubmarina e um enorme detector de anomalia magnética Bohr-1. Como todos os ecranoplanos, não sendo nem peixe e nem ave, ninguém sabia bem o que fazer com ele, e o VVA-14 nunca entrou em serviço. Com certeza, o mais próximo de um disco voador foi um conceito de aeronave VTOL com 3 motores a jato e asa circular para demonstração de aerodinâmica. O VZ-9 Avrocar foi um empreendimento conjunto secreto do governo canadense, da Avro Canada, do Exército dos Estados Unidos e da Força Aérea dos Estados Unidos. Desde o final dos anos 50, tentaram adotar um princípio científico chamado efeito Coanda. Este é um negócio de Bernoulli de dobrar deliberadamente um jato de ar que flui sobre uma curva para gerar a sustentação controlável. Os testes de bancada e as descobertas do túnel de vento com o objetivo de aproveitar ainda mais a teoria de Coanda permaneceram inconclusivos nos meados da década de 50, após interesse dos militares nas décadas de 30 e 40. Tudo, desde jipes voadores até grandes interceptadores supersônicos do NORAD, foram brevemente imaginados usando esse princípio prático de uma asa circular. Infelizmente, os giroscópios da época não conseguiam regular a tendência do Avrocar de decolar e girar sem a entrada constante do piloto. Uma cauda em T e outras modificações projetadas para refinar ainda mais e direcionar o fluxo de ar forneceram apenas pequenas melhorias na capacidade de controle. Agora, esta aeronave incomum pode ser vista no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos em Dayton, Ohio. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Curtam, compartilhem nosso canal, ativem o sininho para receber mais informações e acompanhem as notícias diárias no nosso site Cavoc Brasil, que está no link abaixo. Valeu e até a próxima!